Pronto. Então, quais são aí vocês têm aí na apostila escrito assim, modificações fisiológicas do organismo materno. Deixa eu ver aqui se tem outra. Tem. Então, a gente começa com alterações do útero, né? Aonde aqui na primeira imagem ele vai crescendo, né? À medida que o bebê vai desenvolvendo, ele vai aumentando, né? Tanto que a mãe no finalzinho já sente queimação no estômago, né? Fica bem próximo aqui em cima, ó, do estômago, já comprime bem, né? Já tem essa curvatura, né? A lordose mais acentuada, onde que o bebê vai ficando maior, encaixando, ficando sem espaço, onde que já incomoda um pouco mais, né? Então, o útero vai ter a consistência, né, amolecida, aqui onde que está a placenta, aqui, ó, placenta essa aqui, toda rosinha vermelha, ó, placenta. Aqui tem uma placenta só, né? Claro, tem um bebê só. Aqui o estômago vermelhinho, ó. Aqui o útero sem gestação, ó. Esse aqui roxinho que estou passando aqui é o útero, ó. Aqui de amarelinha a bexiga, e esse risquinho aqui é o canal vaginal, ó. De roxinho aqui é o intestino, e aqui atrás a vértebra, que é uma mãe que não está grávida, né? E para você comparar como que fica depois, né? Como que o estômago comprime, que traz o pulmão comprime, traz esse cansaço, né? Essa fadiga, essa queimação no estômago. O líquido amniótico fica bem menos, olha para você ver, que já não tem espaço, né? Então, são as alterações que tem. Então, peso, né? O peso de 50 a 60 gramas, né? O útero atinge 20 vezes a mais, né? Pode ser de 1.000 a 1.500 gramas. Aumenta o tamanho de 5 a 6 vezes mais do que o tamanho real dele, né? Atinge até 34 centímetros. O colo do útero também muda, né? Na palpação, ele tem uma consistência mais amolecida. Mudança de formato, esse tampão mucoso, vou mostrar mais para frente para vocês, reduz a espessura. Em vez do útero ser mais grosso, ele vai ficar bem mais fininho, porque à medida que o neném vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais fino, tá? Justamente para romper e o bebê nascer. Tubas e ovários. Aqui já pula para as mamas. Não tem da... Opa. Peraí. Ah, não, é aqui em cima. Então, aqui eu já tenho das mamas, né? Então, muda a coloração da areola, que eu tinha falado para vocês. Ela vai ficar mais escura ao longo da gestação, até os 9 meses, mas é propício, né? Para poder preparar para o bebê que já está chegando. O mamilo tende a ficar maior mesmo, um pouco mais grosso, né? O médico até pede para ir passando bucha ao longo da gestação para poder, se não sentir dor, já ficar mais, né, aguardando. Pode sair alguma secreção pelos ductos, né? Agora vocês já entendem tudo de mama, né? Ou não, não sai nada, não tem problema. E depois clareia, tá? Então, todos esses sinais aqui de gravidez, depois que o bebê para de amamentar, né, vai crescendo, o corpo da mulher vai voltando ao longo do tempo, tá? E muita coisa. Pode ficar também mais dolorida. Tubas, não tenho foto dela aqui não. Ovários, a mudança de posição, né? Tem um grande aumento da vascularização e não ocorre outra ovulação, né? Então, quando eu tive a fecundação hoje, engravidei, e não vai acontecer uma nova ovulação, né? A gente viu isso nas outras aulas. Há um bloqueio lá da hipófise, né? Da glândula, que não vai liberar mais para você, ó, tem que menstruar, tem que menstruar. Então, há um bloqueio automático no nosso próprio corpo. Quando há fecundação, instalação de uma gravidez, já manda o comando, ó,
Não manda isso aí, não. Nós vamos mandar agora outros hormônios que ela precisa, ocitocina, são outras coisas para manter essa gravidez aí de boa qualidade, né? Alterações das mamas, já expliquei aí todas, né? Mamilo e areola ficam maiores, né? Ficam mais proeminentes. Tem a formação do colostro. Essas bolinhas aqui, ó. Esqueci o nome delas. Tubérculos, é isso aqui, ó. Então, ele fica um pouco mais aumentado, tá? Tem mulher que chega até a sair leite aqui também, tá? Mas depois volta tudo ao normal. O colostro é aquele primeiro leite do primeiro dia ao segundo dia, no máximo, do bebê, né? Ele é um leite grosso e um pouco mais amarelado. Ele não é esse leite aqui clarinho, não. Esse leite clarinho é o comum, tá? Ele tem a saída de um leite bem mais grosso, mais consistente e mais amarelado, tá? Essa característica desse leite, ele só sai entre o primeiro e o segundo dia pós-gestação, né? E se chama colostro, ele tem um nome diferente. Alterações do abdômen, também não tem, não. Alterações do abdômen são essas que a gente viu, né? Então, os órgãos abdominais ficam mais espremidos, isso a gente já viu tudo. Alterações das glândulas endócrinas, também não tem, não. Ocorre um aumento da produção hormonal, né? Óbvio. Hormônios placentários, né? A gonadotrofina coriônica, que é o beta-HCG, vocês decorem esse nome na cabeça de vocês. O que significa beta-HCG, que ninguém do planeta sabe, tá? Vocês têm que chegar lá e saber o que significa beta-HCG, hormônio gonadotrofina coriônica. Falei hoje o dia inteiro e estou engasgando agora. Então, qual que é a função do beta, né, HCG, que dá aqueles valores altíssimos, porque você já está com uma gravidez instalada e é onde altera todos esses níveis de hormônio, inclusive o do beta, né? Então, ele vai manter o corpo lúteo funcionando, né? O que é corpo lúteo? É toda essa estrutura ao redor do bebê, né? Então, a hipófise vai liberar, né, continuamente, cada vez mais, mas para manter essa gestação aí. Sistema cardiovascular, a gente viu aqui no batimento, BPM, né, batimentos por minuto, o aumento volumétrico sanguíneo do bebê do RN que está lá dentro. RN é recém-nascido, né, feto. 30%, 40% o consumo de 2 aumenta cerca de 25%. Então, geralmente a gente vê, né, nesses exames aqui, por isso que é importante o pré-natal, porque é onde eu vou ter as consultas com a periodicidade certa, olhando a coisa certa, ver se no mês passado, no 15 dias atrás, deu alterado, esse mês não tem mais, né? Então, é onde que a gente consegue ver essas alterações. A pressão arterial está ligeiramente reduzida, né? E edema, né? Eu vou ver edema nos membros inferiores dessa mãe, né? Mais ou menos até o 3º trimestre. Que mais? Varizes, né? Algumas mães podem ter varizes apresentando nas pernas, né? Logo na gestação. Infelizmente, varizes elas não retragem, né? Retrair depois, né? Infelizmente, quem desenvolve na gravidez vai ter ela aí de companhia, infelizmente. Então, depois de sistema vascular, deixa eu pular para outra apostila aqui, porque a minha não tem. Eu falei todos? Sistema, não, né? É porque na minha não tem. Sistema cardiovascular, depois tem sistema respiratório, né? O de vocês? É isso? Sim, aí tem depois o aparelho digestório, postura, psiquismo, pele, né? E peso corporal. Isso. Ótimo. Então, sistema respiratório, né? Então, a gente já vai começar a ver, né, ao longo a nasofaringe, o nariz, a traqueia, os brônquios, consegue tudo ver no ultrassom, né? A da mãe pode ocorrer também epistaxe, né? Que é aquele sangramento, aquela hemorragia que a gente viu em primeiros socorros, tosse, né? Tosse e vê aquelas partículas assim de sangramento. Mas esse sangramento é devido à compressão exercida
no útero, né? E comprime o diafragma, que comprime o pulmão, que a mãe tem essa dificuldade, tá? Mas aí, isso. Aí tem que ver o que... Quando isso acontece com a mãe, não é agradável, né? Então, tem que ter um acompanhamento mais de perto do pré-natal. Aparelho digestório, né? A mãe pode ter náuseas e vômitos, como a gente já falou, né? Então, pode ter alterações nas eliminações, né? Constipação intestinal, fezes mais ressecadas, né? Pode ter presença de hemorroidas por causa da força para segurar o bebê, polaciúria, pirose, alterações nas eliminações. Outra coisa também é gengiva, né? Pode ter aquela gengivite, irritação, sangramento. Então, a digestão torna-se mais lenta, né? Porque está bastante comprimido, né? O útero apertado, daquela azia, né? Má digestão, já fica totalmente mais incomodada, né, a mãe? Postura, tem a lordose, um processo anatômico da coluna vertebral de todo ser humano, mas eu tenho uma lordose, que a gente chama de hiperlordose, né? Vocês devem ter visto em anatomia, quando eu tenho essa gravidez, né? É onde a mãe tende a prostrar mais para frente e aquela coluna lombar com sacral dá uma volta maior, né? Internamente. E modificações na marcha. Tem mulher que anda com a perna mais aberta um pouco, anda até assim, né? Anda mais devagar. Então, isso depende... Tem mães que não tem nada, né? Mas tem mães que... Eu até hoje corrijo a minha postura, eu me pego assim, ó, para frente. Até hoje, de vez em quando, sempre. Então, você ficar ligada, assim, com essas questões posturais, senão não volta nunca. Psiquismo, né? Eu posso ficar com a mãe, mais irritabilidade, né? Ou não vai ficar com irritabilidade, mas vai ficar com uma sonolência maior. Eu capotava, gente, não sei ou seja, rolar no chão. Ter desejos, né? Eu não acredito muito nessa questão de desejo, que eu não vejo ação fisiológica para isso, sabe? Mas todo mundo fala que tem, né? Eu acho que é mais cultural, porque escutam falando, escutam falando. Mais respeito, né? Esses desejos, o que eu quero comer hoje, de onde né? O que eu quero fazer. Pele. A pele, acho que alguém já comentou aí comigo, não sei se foi a Márcia, tem o cloasma, que a gente chama, né? O cloasma gravídico na face. Deixa eu ver se tem, não tem aqui. São aquelas manchas, né? Que são mais vulneráveis aqui e aqui, ó. Que é o melasma, né? Que a mulher que tem, ela já nasce com essa doença por dentro da pele. Toda vez que está exposta, por exemplo, ao sol, ela aflora, né? Aquelas manchas escuras assim na pele. Mas tem mulheres que cuidam bem, mas na gravidez ela vai aflorar por causa do hormônio, tá? Então, mulheres que têm tendência, já sabe, a ter essas manchas, né, que são os melasmas, ela já nasce com isso, viu, gente? E geralmente é genético também, tá? A mãe, pergunta à mãe de vocês aí, quem quer engravidar, se tem melasma, você já sabe que ela tem, porque é certeiro, viu? Ter. Peso, né? Por isso que é bom usar também o protetor, para mesmo que tenha o problema do melasma, você conseguir combater pelo menos um pouco dele com o protetor solar e não pegando sol. Peso corporal, né? Então, no início da gestação pode ocorrer ligeiramente uma perda de peso, principalmente essa mãe que teve muito vômito, né? Passou muito mal, né? Acaba perdendo peso, né? Perde muito líquido e depois vai ganhando, né? Recompensando esse processo aí que ficou perdido. Mas depois a tendência é aumentar, e dependendo se não se cuidar, ganha às vezes quase 1 quilo em um mês só, né? O médico chama até atenção. Então, o aumento deve ser gradativo, como a gente viu aqui, ó. Opa. Ai, meu Deus, fiquei bem errado. Opa. Isso, gradativo, né? Então, igual essa primeira figura aqui, mudando para a segunda, tudo aos pouquinhos, de acordo com o crescimento do bebê, né? Então, o aumento ponderal, né, da gravidez deve ser de 6 quilos mais 5%, que é excesso de líquido e por aí vai, né? Líquido amniótico, edema,
de membros inferiores, né, que é retenção de líquido, as mamas um pouco maiores, mais inchadas, então esse mais 5% é considerando essas outras coisas, tá? Mas o ideal são 6 quilos mais 5% aí, né? Então tem mães, a gente vê que engorda 10, 15, 11, 12, né? Então isso não é sinal de saúde, né, para um bebê, que nasceu grandão, isso e aquilo. Então, a gente tem que dosar tudo, né? Assistência pré-natal. Então, a gente começa a entrar agora. Então, o pré-natal, gente, é importantíssimo, né? Porque é no pré-natal que o médico vai me acompanhar, né? De acordo com a prioridade das consultas que ele desejar. Isabela, eu quero te ver nesse início, pode uma vez por mês, ou então de 20 em 20 dias. Depois a gente vê, né? Se vai passando, se não vai, como é que a gente vai manter. Mas descobri que estou grávida hoje, independente de eu já estar grávida um tempão, e já saber, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer, assim que eu tenho essas certezas, sinais de certezas, é procurar um médico, tá? Então, na rede pública, né? Assim que você já fala, já chega falando que você está grávida, você já vai diretamente encaminhada para o acompanhamento pré-natal com o ginecologista, né? Então, essa assistência em pré-natal é o controle da gestação da paciente, tá? Então, é o controle dela, é o controle do bebê, é coisas que nós vamos descobrir lá juntos, né? No exame de sangue, no exame de urina, ou aconteceu alguma coisa no período da gestação, para ele poder estar próximo dessa mãe, né? E intervir antes que algo mais grave possa acontecer, né? Então, nessas entrevistas, nessa palpação, nesses autoexame que eu vou fazer com ela, né? Faço o toque vaginal, né? Nos primeiros semanas iniciais. Então, peço um exame de sangue de rotina, né? Então, toda vez que você estar grávida, o médico chegar lá e vai te revirar. Não se estranhe se ele te pedir um exame de HIV, né? Vai te pedir o anti-HBS para saber se você está imunizada contra algumas vacinas, vai te pedir o tipo sanguíneo, né? Porque a gente vai ver mais para frente que o tipo sanguíneo da mãe, em alguns momentos, interfere na evolução de uma gestação. Então, são várias coisas que ele vai revirar essa mãe na primeira consulta, tá? Então, eu tenho, o que eu tenho nessas consultas? Eu tenho detecções de doenças, prevenção de diagnóstico de vitalidade fetal, né? Como que esse feto está evoluindo. Eu tenho a vigilância do crescimento, né? Então, se eu tiver nas consultas, o doutor vai me pesar, vai colocar no meu cartãozinho de pré-natal, vai medir com a fita métrica o meu abdômen, né? Para ver o tanto que está crescendo. Então, vai me acompanhar em todos esses detalhes. A diminuição dos sintomas, né? Menores associados à gravidez que a mãe tem, a preparação psicofísica para o nascimento. Então, os ginecologistas geralmente conversam muito com as mães, né? Isabela, tá encaixadinho, né? Você tem tudo para ter um parto normal, para ser um excelente parto. Ela já está em tal mês, ela não virou ainda, né? E, inclusive, no seu exame aqui tem uma volta do cordão umbilical. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente ver se realmente nós vamos evoluir para uma cesárea, né? Ou se a gente vai conseguir fazer o normal aí até o final. Então, às vezes a mãe está lutando com uma infecção bacteriana de infecção de urina a gravidez toda. Ela não pode ter o normal, né? Se todo dia ela não consegue tratar, mesmo com os medicamentos do ginecologista, essa infecção de urina, o bebê não pode passar ali de forma alguma, ele tem que fazer cesárea. A diminuição de conteúdos educativos para a saúde, diminuição, não, administração, né? Para a família, para a criança, né? Então, quais são esses conteúdos? Mãe, como você vai dar o banho do bebê, né? Já vai cuidando da mama, para quando o bebê abocanhar, você não sentir dor, passa um óleo na barriga, né? Todo ginecologista fala essas coisas, né? Então, vai cuidando do bebê e da mãe, não só com exames, né? Mas também com acompanhamento de pequenos detalhes. E outra coisa, não faltar nas consultas de pré-natal, tá? Porque são nas consultas de pré-natal aonde que eu vou fazer aquele acompanhamento de exame e tudo mais. Para não passar da data, tem coisa que eu não consigo intervir, né?
Então, qual é esse controle? Qual que são os objetivos específicos, né? Não vou falar todos, não, que a gente já falei muito deles, né? Então, melhorar a qualidade de controle do pré-natal, né? Obter dados do planejamento do pré-natal, detectar riscos, né? Antecipadamente, avaliar o estado nutricional materno da mãe, porque é ela que vai levar toda essa nutrição para o bebê, né? Confirmar a gravidez, né? Então, no pré-natal, onde eu vou conseguir confirmar a gravidez, porque ele vai me pedir exames, que eu preciso do pedido médico para confirmar, para fazer esses exames. Então, pesquisa nesse pré-natal também, o médico pesquisa a hipertensão, né? Se a paciente já tem, ou se desenvolveu ao longo da gravidez, ele vai conseguir ver. Diabetes, pré-eclâmpsia, hipotensão. Então, são uma série de detalhes que são detectados exclusivamente durante as consultas de pré-natal, tá? Aqui tem essa imagem, que é onde o ginecologista também mede, que eu falei para vocês a altura aqui, tá? Do abdômen, como que está. E como que eu sei? Deixa eu ver aqui. Periodicidade. Ah, tá. Qual que é a periodicidade, né, das consultas? Como que eu sei se eu vou ao ginecologista, né, de 15 em 15 dias, ou se eu vou ir de 20 em 20, uma vez por mês, se espaçar, toda paciente de uma forma, às vezes, diferente, tá? Então, a gente tem aí, ó, mensais, mais ou menos até o 7º mês e meio, né? Então, todo mês, uma vez por mês, até completar 7 meses e meio, eu vou todo mês, uma vez só, e toda vez que eu vou, tem exame para levar para ele, ó, o próximo ultrassom, ó, aquele exame de sangue que você pediu, ó, aquele exame de fezes, ó, aquele exame de urina. Quinzenais, né, que aproxima mais a consulta, né, a partir da 30ª semana, e semanal, no último mês. Então, está chegando, entrando aí na virada do 8º para o 9º mês, eu já aproximo mais uma vez por semana de ver essa paciente. Mas tem alguns critérios que podem mudar aí também, tá? Por exemplo, eu acho que não sei se eu contei para vocês que eu tive perda de líquido amniótico e não estava termo ainda para nascer, né? Então, eu fiz o acompanhamento toda semana, uns 2 meses por aí, só para ver se não estava sufocando, se sem líquido amniótico, se dava para manter mais um dia. Então, uma vez por semana, eu fiz esse acompanhamento para medir a quantidade de líquido que tinha, tá? Então, essa periodicidade pode ser tudo bonitinho, igual está aqui, né? Mensal, quinzenal, semanal, mas pode ser uma paciente que está com alguma alteração, né? A hipertensão alta, né? Gestacional que não tinha, agora desenvolveu, não tem como ver ela uma vez por mês só não, né? É muito tempo para deixar essa mãe em casa sem monitoramento. E o que é realizado nessas consultas, né? Então, isso aqui a gente viu também, né? Anamnese, né? Eu vou avaliar a paciente, fazer o toque, medir a barriga e o útero, saber histórico de doenças, né? Já teve rubéola, já teve isso, né? Toma algum remédio controlado, já teve outra gravidez que perdeu, ou tem mais de um filho, né? Estava tomando algum meio anticoncepcional, o que você estava tomando? Então, é nessa anamnese, né? Nesse histórico que o médico colhe bastante coisa. Idade gestacional. Então, como que eu vou calcular a idade gestacional? Deixa eu ver, nem gosto dessa coisa aqui, não. Aqui é muito subjetivo, né? Então, um mês, eu estou com 1 a 6 semanas, estou no primeiro mês, né? O segundo mês, eu estou de 7 a 10 semanas, permaneço do primeiro mês, 11 a 14, por aí vai. Mas como que é calculado? A primeira coisa que a gente tem que levar em conta, gente, deixa eu ver aqui. A data da última menstruação, tá? Então, qual foi a data da última menstruação? Foi dia 15 de outubro. Então, geralmente a gente faz o cálculo a partir da data da última menstruação. Porém, o ultrassom te dá medidas do bebê que correspondem a X semanas em todas as mulheres. E vai te falar assim, Isabela, você tem certeza dessa data da última menstruação? Porque o seu ultrassom está dando uma diferença aqui, que você, em vez de estar com um mês, você está com 1 mês e meio.
Então, porque tem paciente lá, a gente nem sabe, né? Qual que é a última data de menstruação? Não sei, faço a mínima ideia. Como que ela vai saber a data provável do parto e cronometrar, né? Quantos meses que ela está todo mês, né? Quantas semanas que ela está. Então, é através dessas medidas, tá? Que a ultrassonografia faz, que vai te dar os parâmetros de qual é a idade gestacional do paciente. Outra coisa, toda a idade gestacional, depois de calculada, principalmente com os dados do ultrassom, dá um erro para mais ou para menos, tá? Vou dar o meu exemplo. Meu menino era para ter nascido até 15 de janeiro. E nasceu 29 de dezembro. Então, adiantou aí de 15 dias, né? 18 dias, quase 20 dias. Então, eu tinha a probabilidade, toda mulher, independente de saber a data da menstruação, a última, é assim que funciona a contagem, tá? A última data da menstruação, eu tenho uma probabilidade de 15 dias para mais, né? Eu ficar esperando que nascesse dia 29, mas nascer até 15 de janeiro. E eu tinha a probabilidade de ser para menos, como foi, né? Nasceu antes de 15 de janeiro, mas com a data aceitável, né? A termo, que a gente chama. Depois a gente vai ver isso quando entrar em parto, tá? Então, já estava pronto, maduro, não ficou internado, foi embora para casa, mas tinha esse erro para mais e para menos. Geralmente, eles colocam de 15 dias, tá? E escrevem no laudo também, viu? Então, mas você consegue fazer essa conta aí. Então, a idade gestacional é a duração da gestação até o momento. Então, eu engravidei em julho, né? Quantas semanas eu estou até hoje? Quantos meses eu estou até hoje? Então, vai depender da data da minha última menstruação, tá? Então, eu posso pegar um exemplo. Tem como voltar o último slide aí, só para ver voltar? Só um aqui, slide. Eu não gosto desse slide, viu, Ana? Eu não acho ele muito preciso, não. Eu prefiro que, em vez de você anotar isso aqui, você anota a informação que eu te falei mesmo. Escreve dessa forma mesmo. Como que eu sei com quantos meses eu estou? Ou como que eu sei com quantas semanas eu estou? Entendi, beleza. Então, é a partir da data da sua última menstruação. Professora, mas não quer dizer que eu menstruei dia 15, que eu ovulei dia 15, concordo com você também. Mas é por isso que eu tenho essa data de 15 dias para mais e 15 dias para menos, tá? Mas aqui tem alguns exemplos, ó. IG, vocês vão ver muito quem trabalhar em saúde pública, né? Atenção básica, PSF, essas abreviações aí, tem todo quanto é laudo de mulher também, nosso aí, de ginecologista, também tem. IG é sempre idade gestacional. Sempre, tá? Então, o IG é sempre a duração da gestação até o momento. Então, qual é a idade gestacional que eu estou até no momento? Quantos meses que eu estou até o momento? E ela expressa em dias ou semanas completas, tá? Então, eu completo a minha semana em qual dia? Na terça, na quarta, na quinta. E tem um exemplo aí, ó. Eu tenho a idade gestacional de 40 semanas completas ou 260 dias de gravidez. A duração normal de uma gestação é de 10 meses no calendário lunar e 9 meses no calendário solar. Foca aí no solar, tá, gente? Então, uma gestação normal vai até os 9 meses. Aí a gente vai ver depois quando que ele pode, a partir de quando que ele pode nascer sem preocupação nenhuma, que o bebê está pronto para nascer, né? Quando que, se ele nascer tantas semanas, até tantas semanas, ele vai nascer prematuro, e quantas que ele vai nascer sem poder nascer, né? E que talvez não vai sobreviver nem mesmo com incubadora, nem nada, tá? Data provável do parto, né? Vocês também vão ver essa sigla aí muito presente, que é DPP, data provável do parto. A saúde como um todo tem muito isso, né, gente? Siglas, né? Essas nomenclaturas, terminologias,
né? Algumas mais de uma mesma área, né? Como essa de ginecologia, IG, vocês vão achar só idade gestacional, e DTP, data provável do parto. Então, o cálculo da data provável do parto é igual o exemplo que eu dei para vocês, né? É feito pela regra de Nagini, e se baseia, a pessoa que inventou, tá, gente? Descobriu. E se baseia no primeiro dia da menstruação. Então, é o que eu falei para vocês, mas resumindo, tem aí tipo uma tabelinha aí na apostila de vocês, né? Para dar esse aqui, peraí. Última menstruação, tá, gente? U e M significa última menstruação. Então, para a data da última menstruação em janeiro, fevereiro ou março, eu tenho uma data provável do parto. Aí você tem que colocar a data da última menstruação, mais 7 dias, mais 9 meses. Outro exemplo, para a data da última menstruação de abril a dezembro, você coloca, qual que é a fórmula? Escreve, data da última menstruação é igual a data da última menstruação mais 7 dias, menos 3 meses, mais 1 ano. Tá? Vai dar essa contagem aqui embaixo de que dia que pode estar, né? E quando que pode nascer. Mas isso, gente, você não precisa ficar desesperado, porque o primeiro não, você vai ver só, o primeiro ultrassom, você vai ver só se tem presença de vesícula vitelínea, né? Não vai medir nada, assim, mas no segundo ultrassom já te dá uma precisão bem certa que você vai ter o parto entre tal e tal mês, tá? Sempre, sempre. As medidas são extremamente precisas, tá? Extremamente precisas. É impressionante. Eu falo isso porque quando eu entrei para essa área de saúde e tudo mais, eu era digitadora, não sei se eu já contei para vocês, digitadora de sala de ultrassom. Eu ficava dentro da sala de ultrassom e digitando o laudo em tempo real. Então, eu acompanhei foi assim que eu comecei a gostar da área de imagem, né, e por aí vai. Então, eu via muito esses obstétricos, né, que o pai entra, a família entra, o povo filma e tal. É muito preciso, realmente. Então, quais são os exames, ao menos uma vez no pré-natal, que vai ser feito, né? Nos meus acompanhamentos com o doutor. Então, eu tenho o exame de urina, que eu falei para você. A paciente, né, a parturiente, ela fica mais vulnerável, mais susceptível a ter infecções de urina, principalmente infecções de repetição, tá? Por causa do momento que ela está, o processo fisiológico dela muda, então ela tem uma vulnerabilidade maior. Por exemplo, eu nunca tinha tido na estratosfera infecção de urina. Eu tive umas 3 a 4 no período de gestação, tá? Sempre tendo que fazer exame, levar, fazer de novo, aí um estava bom, o outro já voltava ruim, aquilo incessantemente, tá? Então, outra coisa, está escrito aí exame de urina e cultura. Acho que eu já conversei isso com vocês lá em micro de novo, né? Então, grávida faz exame de rotina, né? Urina, rotina, que daqui a 1 hora está pronto? Não, nunca, tá? Então, grávida sempre faz exame de urina cultura. É onde que eu tenho que esperar. O que é cultura? Cultivar. O que é cultivar? Vocês conhecem? Esperar crescer a bactéria, né? Então, não vai entregar com menos de 15 dias o exame de sangue, de urina, tá? Porque o laboratório precisa acompanhar essa proliferação de bactérias, se tem ou se não tem, tá? Então, exame de fezes, né? Vai realizar também, né? Para detectar verminoses, igual a gente viu, né? Larvas, eumintos, ovos, né? De comida mal cozida, de água não filtrada. Exame de sangue, né? Vai fazer sempre também hemograma completo, vai ver sorologia, né? O fator de RH, o tipo de sangue dela, vai ver colesterol, vai dosar essas questões todas. Deixa eu ver se tem outras aqui com toda. Exame do pré-natal. Tem aqui, ó. Então, exames realizados ao menos uma vez no pré-natal. Então, aqui, ó. Tem o toque aqui, né, vaginal,
aonde que aqui está o útero, ele faz dessa forma aqui o toque na paciente, né, na posição ginecológica no consultório. Os exames de sangue, igual a gente viu aqui, exame de urina. Aqui a palpação, igual a gente viu. Aqui tem exame das mamas agora. Não, tem exame ginecológico, né? Então, o exame ginecológico é esse aqui, né? A mãe, nos primeiros meses, se eu não me engano, no máximo até 2 meses, ele faz essa palpação, depois dói muito, né? Incomoda muito a mãe. Então, ele não faz mais. Então, mas nos primeiros, sempre vai colocar a paciente assim, vai olhar tudo lá dentro e vai passar e apalpar também. Exame das mamas, né? Então, também é realizado, né? Desde a primeira consulta de pré-natal, para ir acompanhar, ver se está mudando o bico do peito, pode falar não, mamilo e areola, se tem presença de alguma secreção, né, alguma vermelhidão, se há presença de algum caroço, né, algum nódulo, alguma massa, alguma lesão, se a gente vai verificar através de um ultrassom, se é fisiológico relacionado à gravidez mesmo, né, do momento que a mãe está passando, ou se é algo que ela sentiu aflorar com mais facilidade, porque a mama mudou e ela viu algo que já deveria ter visto antes, né, visto antes. Mas a gente faz ultrassom apenas das mamas para evitar radiação, né? Radioatividade na mama. E vacinação da gestante, como que entra, né? Então, vocês devem estar vendo aí, se não me engano, em saúde coletiva, vocês vão ver bastante vacinação, mas a mãe tem um calendário vacinal, isso está desatualizado, gente, isso de 2018. O calendário vacinal que a mãe tem que estar com... significa que eu vou ter que tomar essas vacinas porque eu estou grávida? Não, tá? Eu só preciso que o meu calendário vacinal esteja completo com essas vacinas quando eu descobrir que eu estou grávida. Quem que vai olhar? O médico do pré-natal, né? Então, por isso que é importante, ele revira muita coisa. Professor, se não tiver completo, né? Como é que faz? Não tiver completo... ele vai te encaminhar, né, com um pedido para fazer, para poder fazer essa vacina, tá? Dependendo aqui, tem umas que não podem ser todas no mesmo dia, né? Tem que esperar. Como que ele vai descobrir que você não está imune, né? Enquanto não está imunizado com essas vacinas relacionadas às respectivas doenças, né? Por exemplo, hepatite, como está aí, né? Que a hepatite chama hepatite mesmo, as outras que é BT. Porque ele vai fazer um exame de sangue que se chama anti-HBS, tá? E nele vai acusar se a mãe está imune ou não, tá? Aí vai começar o calendário até antes do bebê nascer. Então, a gente entra em complicações comuns durante a gestação, né? Então, quais que são a gente tem várias, né? Nós vamos ver várias. Mas a primeira delas todas é o abortamento, né? Então, é onde que a mãe, infelizmente, não consegue segurar o bebê, né? Não consegue segurar a gestação e tem igual a nossa colega Márcia aí falou, a eliminação do feto, né? Aqui essa imagem de ultrassom, gente. Legal. Essa parte escura aqui, cinza, olha, grande, todo é o útero. Aqui é a primeira ultrassom que ela deve estar fazendo, olha. E essa parte pretinha aqui toda é o âmine e o córeo. E aqui dentro preto é líquido amniótico. Só que aqui eu só vejo essa bolinha redondinha que se chama vesícula vitelínea. Eu não vejo o bebê ainda, tá? Eu não vejo o bebê propriamente dito ainda, né? O zigoto. Somente essa vesícula vitelínea, tá? Muito legal.